Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, PGR da Espanha deixa cargo depois de pedir celeridade no processo de José Eduardo dos Santos. Tribunal vai convocar autoridades migratórias espanholas para explicar legalidade da permanência de José Eduardo dos Santos. Ex-presidente José Eduardo Santos não deixou testamento, tudo isso e muito mais. Você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajula você, mano. E a família, segundo escreve aqui o site Clube Capa, é isto mesmo, né? A PGR da Espanha deixa cargo depois de pedir celeridade no caso de José Eduardo dos Santos. As coisas estão feias, mano. A Barcelona tornou-se capital de Angola, tá entendendo? Transferiram Luanda para Barcelona. Aqui, ó. Teve interferência política até. Teve interferência judiciária. Você tá interferindo, perde emprego. Tá vendo como é que nos países sempre são? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internauta, por favor, se inscrevam no canal, que é muito importante para nós. Ative as notificações, partilhe o vídeo, que é muito essencial para nós, família. Ative o sino das notificações, porque toda vez que nós lançarmos um vídeo, o YouTube vai te recomendar. Vocês sabem que nós só lançamos notícias frescas. Então, e outra coisa, queremos bater 100 mil inscritos antes do ano acabar e contamos com sua, com sua disponibilidade. Ok, família? Então, sem mais blá blá, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha, família, a Procuradora-Geral do Estado da Espanha, Dolores Delgado, apresentou esta terça-feira, dia 19, a sua demissão por motivos de saúde e depois de um mandato polêmico nos âmbitos políticos e judicial, sendo o último episódio às críticas do Partido Popular por ter aceito um pedido do seu homólogo angolano para o rápido desfecho do processo que envolve o corpo do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Fonte clubecapa.net. De acordo com a agência EFE, a Procuradora-Geral espanhola explicou em comunicado que Delgado, de 59 anos de idade, foi submetida ao passado abril a uma operação de urgência na coluna vertebral e que irá precisar de novas intervenções cirúrgicas, dado o seu mau estado de saúde. Na passada sexta-feira, dia 15, Dolores Delgado enviou uma carta ao Tribunal de Barcelona pedindo ao juiz responsável pelo processo do corpo de José Eduardo Santos para acelerar o processo 810/2022, alegando que haviam questões diplomáticas a serem resolvidas, incluindo um funeral de Estado. O envio da carta, segundo apurou o Clube Capa, foi na sequência de uma pressão exercida pessoalmente pelo PGR de Angola, Helder Pitagros, que deslocou-se a Barcelona e que mereceu a indignação do conservador Partido Popular de Espanha. Delgado foi ministra da Justiça entre 2018 e 2020, período no qual foi chamada por 3 vezes ao Parlamento por diversos motivos, como ter instado ao Ministério Público a não pedir delito de rebelião para os separatistas catalães, que acabaram por ser condenados pela Declaração Unilateral de Independência de 2017. Após ter sido nomeada Procuradora-Geral em fevereiro de 2020, a principal força da oposição, o conservador Partido Popular, recorreu à sua nomeação com argumentos como a falta de imparcialidade por ter sido ministra, embora o Supremo Tribunal Espanhol tenha rejeitado o recurso. A sua chegada ao topo da Procuradoria, diretamente desde o governo, gerou muitas críticas, com alertas para o risco de contaminação deste organismo. Durante o mandato de Delgado, a Procuradoria adotou decisões como o encerramento da investigação ao rei emérito João Carlos I por alegados crimes como fraude fiscal e branqueamentos de capitais, com bases no facto de estatutos de limitações ter expirado ou de que o rei tinha imunidade quando era chefe de Estado, entre outras razões. Além disso, promoveu investigações como as abertas nas sequências de denúncias de abuso sexual no seio da Igreja Católica ou recentemente pela morte de imigrantes que tentavam saltar a vedação da fronteira entre Marrocos e Espanha, em Melilla, uma cidade espanhola no norte de África. O governo espanhol propôs a Álvaro García Ortiz o número 2 de Dolores Delgado durante estes anos, como novo procurador-geral, embora para ele ser nomeado para este cargo pelo chefe de Estado, o rei Felipe
quarto ou sexto ou quinto, sei lá, né? Deve-se consultar antes do Conselho Geral da Magistratura e caso solicite o Parlamento. Fonte clubecapa.net. E face a isso, o Tribunal Espanhol vai convocar autoridades migratórias espanholas para explicar legalidade da permanência de José Eduardo Santos, né? O antigo chefe de Estado era pragmático e terá dado a cada um dos filhos aquilo que achava que deve dar um ao outro, né? Chamando cada um ao seu tempo. A Ana Pimentel conta-lhe tudo sobre o empreendedorismo e tecnologia semanalmente, terça-feira, a seguir ao almoço, né? O ex-presidente angolano José Eduardo Santos não deixou testamento, dificultando a tarefa da justiça espanhola na batalha legal que envolve o governo e a família do mesmo, disse à luz a fonte próxima ao processo. Não existe testamento, isso foi já confirmado pelos familiares e pelo chefe da escolta com quem confidenciou durante os últimos 33 anos, disse a fonte à Lusa. Segundo a mesma fonte, o antigo chefe de Estado era pragmático e terá dado a cada um dos filhos aquilo que achava que cada um devia ter, chamando para cada um o seu tempo. Cada um dos filhos sabe perfeitamente o que ele deixou, acrescentando, admitindo que ainda há muita água que vai correr debaixo da ponte, já que o chefe de Estado não deixou por escrito a sua última vontade. Entretanto, o governo angolano deu indicações aos advogados que o representam em Barcelona para averiguar se José Eduardo Santos poderia encontrar-se em situação ilegal, como foi noticiado pelo Clube Capa, tendo afastado essa possibilidade. Se fosse um imigrante ilegal, o assunto já teria resolvido, disse uma fonte, indicando que José Eduardo Santos era tratado pelos mesmos médicos em Barcelona há vários anos e gozava do mesmo estatuto de que quando era presidente, que lhe permitia permanecer o tempo necessário em Espanha para tratamento médico na clínica Tecno, onde morreu no dia 8 de julho com 79 anos. Ele não era residente em Espanha, e sim em Angola. Tinha uma equipa de apoio com cerca de 15 pessoas afeta ao seu serviço e à sua escolta. E esta, sim, era rendida a cada 30 dias. Os únicos que tinham visto de longa duração eram o presidente e o seu médico pessoal e o chefe da escolta, mas José Eduardo Santos não tinha necessidade de sair da Espanha, até porque estava muitas vezes internado, detalhou. A questão foi levantada pelo site Clube Capa, segundo o qual o juiz espanhol que julga a causa descobriu que o ex-presidente estaria ilegal em Espanha, pois tendo, entretanto, com passaporte diplomático, que não requer visto de entrada, excedeu o tempo que lhe era permitido e não solicitou o visto para a permanência no país. Segundo a filha Tizé dos Santos, as pessoas com passaporte diplomático podem entrar livremente nos países, mas não podem permanecer mais de 90 dias, e se fizerem, terão de tratar de cartão de residente, que José Eduardo Santos não possuía. A embaixada, o governo de Angola não trataram de nada e nem precisavam de fazê-lo. Bastava dar um estatuto diplomático ao engenheiro José Eduardo Santos e registrá-lo com esse estatuto junto do Ministério das Relações Exteriores espanhol, para ele constar na lista do corpo diplomático. Assim, hoje em dia, poderiam ser eles a mandar, porque a casa do engenheiro José Eduardo Santos seria um território de Angola, seria uma casa diplomática, o que nunca ocorreu, disse numa mensagem de voz enviada à Lusa, né? E esta poderá ser uma semana decisiva para o Tribunal Espanhol, que pediu exames toxicológicos complementares à autópsia, adiantando ou adiando a decisão judicial sobre a guarda e eventual translação, né, do corpo do ex-presidente para Angola. O tribunal deverá também convocar as autoridades policiais e migratórias espanholas para apurar a legalidade de permanência de José Eduardo Santos no país ibérico e onde era de facto a sua residência. Duas fações da família dos Santos disputam, né, na vara da família do Tribunal Civil da Catalunha quem ficara com a guarda do corpo de José Eduardo Santos. De um lado está José dos Santos e os irmãos mais velhos, que se opõem à entrega dos restos mortais à ex-primeira-dama e são contra a realização de um funeral do Estado, né, antes das eleições para evitar aproveitamento políticos. Do outro está a viúva Ana Paula dos Santos e os seus 3 filhos, em comum com José Eduardo Santos, que reivindicam também o corpo e querem que este seja enterrado em Angola nos próximos tempos. Esta pretensão é apoiada pelo governo angolano, que anunciou a intenção de fazer um funeral de Estado, mas teve de se contentar com 7 dias de luto nacional e um velório sem corpo, enquanto a disputa prossegue nas instâncias judiciais. Há 4 dias do início da campanha para as eleições gerais, tornando-se num facto político que está a marcar a corrida eleitoral
Em entrevista no domingo em meios da comunicação social angolanos, o ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, que lidera a delegação que representa o Estado angolano, General Francisco Furtado, mostrou-se confiante num desfecho favorável, salientando os cidadãos angolanos e a comunidade internacional querem ver o problema resolvido. Toda a nação angolana quer a presença do seu antigo líder no país para lhe render a merecida homenagem, disse Francisco Furtado, sublinhando que se as autoridades espanholas tiverem em conta as razões que levaram o ex-presidente a Barcelona, não haverá outro desfecho que não seja o regresso, o corpo a Luanda. Está entendendo, família? Epa, é muita coragem falar disso. O vídeo de hoje foi esse, já se inscreva no canal. Ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem, porque isso também é notícia, você não saber para nós, não tem notícia. A nossa campanha para aprender a família de Chantes, para aprender a família de Tefilade continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão à descrição do nosso vídeo, que essa primeira é muito importante. Até um dia, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixa lá, você maninha.